O gamer às vezes é meio Ronaldinho Gaúcho e cai em uns rolê meio aleatório. A viagem da vez é o Titan, o submarino utilizado por uma empresa privada, a OceanGate, para missões submarinas em baixíssimas profundidades. Os games caem nessa roubada porque entre as coisas que chamaram a atenção da galera no tal do submarino estava um singelo controle, ou mais especificamente o Logitech F710. O que um controle doméstico, modelo antigo e até relativamente com custo baixo, estava fazendo nesse rolo. O indefeso periférico da Logitech pode ter algo a ver com o desaparecimento do submarino? Porque o comando de um submarino de uma viagem de alto risco é o mesmo que a gente usa para jogar videogame. E por fim, se fosse um controle do Nintendo Switch, a gente poderia suspeitar de drift? Muitas perguntas, vários sei lá, depois da vinheta. Vamos começar explicando um pouco do que aconteceu, ou melhor, o que está acontecendo no momento em que gravamos esse vídeo. E também é bom ressaltar que, obviamente, submarinos não são uma especialidade do Adrenaline, pelo menos no momento em que esse vídeo foi gravado. Mas todos nós brasileiros estamos meio Tony Stark nesse tópico. Quando foi que virou perito em astrofísica termonuclear? Ontem. O rolo começa com o Titan, um modelo de submarino de altíssima profundidade capaz de chegar até 4.000 metros embaixo d'água e fabricado pela OceanGate. Ele é usado em missões nessas situações extremas, quando a pressão é até 400 vezes maior do que a atmosfera ao nível do mar. Isso é 100 vezes mais fundo do que o limite indicado para quando você está num mergulho recreacional e a partir dos 50 metros de profundidade você já corre o risco de ter problemas, como por exemplo o colapso dos pulmões. E sim, obviamente você não sobrevive a esses 4.000 metros. Para quem tiver interesse, tem bastante vídeo de caranguejo colapsando por causa de alta pressão no mar. É um conteúdo que vocês têm toda a oportunidade de gratuitamente não assistir. É uma adição que você pode não fazer para sua vida. Os usos do Titan são variados, vão desde exploração e pesquisa em altas profundidades, produção cinematográfica e no caso do incidente que a gente está falando, ele estava sendo usado para um passeio nos destroços do Titanic, localizado a 3.800 metros de profundidade. A OceanGate se vangloria que o submarino é inovador ao trazer novas tecnologias, que o torna extremamente resistente e ao mesmo tempo tem uma redução de custo grande, graças ao uso de produtos disponíveis em qualquer mercado comum. E é aí que entra o controle da Logitech. Então, parte do submarino usa tecnologia avançada, como é o caso do casco, que é feito em fibra de carbono, com titânio, que garante resistência e ser leve ao mesmo tempo. Isso é combinado com uma tecnologia chamada Real-Time Hull Health Monitoring, que é tipo da sigla RTM, que de acordo com a OceanGate, traz um monitoramento bastante preciso do estado do casco em todas as viagens. Mas a outra metade, as coisas não são tão avançadas e não tem nenhuma sigla ou um nome pedante. A expressão que está no site oficial do submarino é o off the shelf, algo que se traduz mais ou menos como saído da prateleira ou saído da gôndola do mercado. Acho que aqui a melhor forma de definir isso no bom português seria dizer peguei no mercadinho. Isso quer dizer que o submarino usa produtos comuns do comércio, o que reduz o custo, facilita você substituir componentes, já que eles não são customizados, e afinal de contas tem ali no mercadinho ali da esquina. E isso inclui, é claro, o controle de um videogame como o comando do submarino. Aqui surge o Logitech F170. Esse controle sem fio é um modelo até antigo, já faz 12 anos que ele está no mercado. E diferente do que o próprio CEO da empresa OceanGate descreve, ele não é um modelo Bluetooth. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. Ele usa sim uma frequência de 2.4 GHz e um receptor USB para operar. Ele é uma boa opção de controle, ele é bastante versátil, funciona bem em diversos sistemas operacionais, pode ser configurado para dar comandos com teclado e mouse, tem suporte tanto a tecnologia X-Input quanto Direct Input. Se você já brigou com emuladores, você sabe do que eu estou falando. Ele é um controle de custo acessível e considerando, pelo menos que ele é sem fio, né, normalmente isso encarece o produto, ele pode ser encontrado no Brasil, inclusive na faixa aí de uns R$320. Inclusive, a gente deu uma olhada num post com a venda dele no Mercado Livre, ele está com uma classificação 4.8 estrelas de 40 avaliações. Então a galera curte esse controle, o que inclui um depoimento que diz: resistente, impecável, obrigado, estou muito satisfeito com a compra. Esses 7 pontos de interrogação no final me deixam um pouco confuso sobre o tom que eu tenho que usar para ler o comentário. Inclusive, fica aqui também o nosso compadecimento ao dono dessa oferta, que está tendo que sobreviver a uma enxurrada de piadas de mau gosto nas perguntas e que com certeza está com a frase: estamos denunciando ao Mercado Livre e eles estão avaliando o banimento permanente da conta de todos os usuários que estão usando esse campo para comentar sobre qualquer coisa relacionada ao incidente, fecha aspas, de prontidão no Ctrl+V do seu PC para responder a tudo isso.
Pelo vídeo, a única mudança no controle que a gente consegue perceber é que ele parece ter recebido uma pequena adaptação. Os analógicos foram alterados para parecer mais um manete, isso deve melhorar um pouquinho o ajuste fino de alguns movimentos menores, e esse acabamento, inclusive, tem até a cara de que foi feito numa impressora 3D. Usar o controle de videogame é um problema? É uma economia boba colocar um submarino a 4.000 metros no fundo do mar controlado pelo mesmo dispositivo que você não consegue usar para se equilibrar na droga de uma plataforma no Fall Guys? Aí você pode fazer esse questionamento para uma das organizações com mais dinheiro no mundo. A Marinha Americana usa o controle do Xbox 360, ou seja, igual esse aqui que eu estou segurando, para operar um periscópio, algo que inclusive a gente já noticiou lá em 2017. Periscópio era controlado por um manche parecido com o de um helicóptero, mas após umas pesquisas feitas pelos engenheiros da Marinha, veio a ideia de substituir o controle pelo singelo controle do videogame da Microsoft, que traz comandos bem mais simples e principalmente é bem mais barato que a solução anterior. O sistema de controle anterior funcionava apenas em submarinos bem específicos da Marinha Americana, então ele era totalmente customizado e saía bagatela de $38.000 a unidade. Os joysticks do Xbox utilizados são os mesmos, é isso aqui, é igual esse cara aqui, que vocês compram em qualquer lugar, e eles custam em torno de $30. E não é só os americanos, os britânicos também têm um quadriciclo e os israelenses têm um tanque controlado por esse periférico aqui da Microsoft. E até quando não são diretamente controle de videogame, não é raro você encontrar algumas interfaces bem familiares em alguns comandos dos equipamentos de combate. Então o Logitech tá safo? Mais ou menos. Considerando o quanto a função desse controle era crítica, eu não sou muito fã do uso de um dispositivo sem fio. Volte e meia os nossos periféricos aqui no Adrenaline dão uma enlouquecida e vários deles estão justamente conectados através da tecnologia 2.4 GHz. E pode acontecer interferências, por exemplo. Como o Titan tem 6,7 metros de comprimento, eu creio que é pouco provável que o controle tenha falhado, mas nunca dá para descartar 100% a possibilidade disso ter acontecido. E mesmo que seja o caso, o próprio CEO menciona em um vídeo que eles carregam mais de um controle sobressalente. E isso, na realidade, traz o que tem muito mais a ver com o problema do que um periférico de baixo custo da Logitech ou mesmo ficar usando opções de produtos que estão ali no mercadinho. É preciso respeitar o mar. As condições em que o Titan encara são extremas e precisam seguir as mesmas cautelas que a gente tem com outros extremos, como por exemplo a aviação civil. Os aviões modernos estão cheios de redundância em seus equipamentos principais, seguem um monte de protocolos bem organizados e bastante restritos e são altamente testados e regulados. Não que o Titan não seguisse as regulações das autoridades, ele na verdade seguia todas, já que não existe nenhuma. Esse tipo de dispositivo não tem nenhuma regulamentação estatal, governamental ou de qualquer organização. E a própria empresa andou ignorando um relatório indicando problemas na segurança desse submarino. Os especialistas já estimaram as chances de sucesso do resgate dos tripulantes da Titan e, sendo realista, elas são quase nulas. O custo financeiro que muita gente vai pagar indiretamente e o risco que outras pessoas vão se expor na tentativa desse resgate também é um tópico que definitivamente vai levantar muita discussão em breve. O que podemos cravar é que, com certeza, a culpa não é do controle. Porque mesmo que seja, a falha começou muito antes dele, quando não foi feito um planejamento para alguma redundância ou alguma alternativa para eventual falha do simpático controle aí da Logitech. Galera, isso aqui foi um rolê muito aleatório também. Foi uma pesquisa estranha chegar procurando sobre submarinos, começar meu expediente com isso, era algo que eu não tinha em mente. Mas foi interessante ver os usos malucos que alguns periféricos familiares nossos estão fazendo em lugares que a gente não imagina. Para mais conteúdo sobre tech, games e, se for necessário, um pouco mais sobre submarinos, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente se aventura em mares rasos e seguros, mas diferentes do que a gente está acostumado. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!